Hoje vamos falar sobre o Programa de Recuperação Fiscal, sobre a comunicação entre os deputados e o governo de Minas na Assembleia Legislativa e sobre o pagamento do funcionalismo público. O vice-governador de Minas, Paulo Brant, é o entrevistado do Política em Foco de hoje. Paulo, muito obrigado por vir aqui nos conceder essa entrevista no Política em Foco, na sede da AMIRT. Prazer, estou à disposição. Bom, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse sobre o secretariado. O Custódio Matos foi afastado da pasta, né? Parece que eu vi em alguns sites que o governador Romeu Zema chegou a sondar o senhor para assumir essa pasta. Isso é verdade ou não? Não. Ele não foi afastado, ele pediu para sair por uma série de razões, porque esse cargo de secretário de governo, ele é um cargo sujeito a muito desgaste mesmo, que ele é ele é a infantaria do governo na articulação política. Então é natural o desgaste. Então ele próprio, reconhecendo que havia um desgaste, ele optou por sair. Essa sondagem houve, mas foi descartada liminarmente, porque eu acho que não faz sentido o vice ser secretário. Exatamente pelo motivo que eu já tinha mencionado, porque é um cargo que dá muito desgaste. Então eu acho que o papel do vice é ficar um pouco na retaguarda mesmo. Esse desgaste seria em que sentido? É porque ele é a voz política do governo na Assembleia. E há interesses diferentes, visões diferentes, é natural. É um cargo que tem um potencial de desgaste grande. Você acredita que agora com o Bilac isso vai... O Bilac tem um perfil diferente, ele é um deputado que tem mandato, ele é um deputado de um outro partido, ele amplia um pouco a base do governo, ele tem características pessoais diferentes, né? São pessoas, quer dizer, o Custódio é foi um excepcional deputado, um homem ilibado, inteligente, preparado. A questão não é essa, é o perfil, é o momento, e o Bilac ele entra com outro perfil, um outro estilo de fazer política. Né? A comunicação entre o governo de Minas e a Assembleia Legislativa, então, pode melhorar com a chegada do Bilac à pasta? Eu acho que sim, A comunicação não é ruim, quer dizer, o que existe é o seguinte, o conjunto de reformas que o governo vai enviar é um conjunto muito complexo e ele gera polêmicas mesmo. Não é um conjunto de projetos de lei trivial. Ele mexe com coisas muito profundas de recuperação fiscal. Então, o diálogo vai ser um diálogo onde vai ter críticas. A gente não tem a menor ilusão de que quando o governo enviar esse conjunto de medidas, a Assembleia vai acolher da maneira como o governo enviou. A Assembleia vai criticar, vai acrescentar, vai eliminar alguma coisa. Isso faz parte do processo democrático. Isso não tem nada de errado, pelo contrário, é a democracia, né? Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Como a Assembleia, na opinião do senhor, vai reagir à chegada desse projeto de recuperação fiscal? Então o senhor acredita que deve haver esse diálogo, né? Essas alterações no texto, talvez? Sem dúvida. Quer dizer, há temas polêmicos, né? Por exemplo, você vai falar em digamos lá, privatização da CEMIG. É um tema polêmico mesmo. Há pessoas que defendem, há pessoas que são contra. E é legítimo. Quer dizer, e o governo tem a intenção de privatizar, agora ele vai, obviamente, se submeter à vontade majoritária da Assembleia. Se a Assembleia entender que a CEMIG deve ser privatizada, a CEMIG será. Se a Assembleia entender que não será, não será. É assim que a democracia funciona. Podemos dizer que a troca do Custódio Matos para o Bilac Pinto é para melhor comunicação com a Assembleia Legislativa, então, né? E o projeto de recuperação fiscal é um dos principais objetivos neste momento? Sem dúvida. Eu acho que a vinda do Bilac, ela tende a melhorar esse relacionamento e tem uma outra vantagem, que o Bilac é muito bem relacionado com a cúpula do governo, da Câmara de Deputados, com Rodrigo Maia, com o presidente do Senado. Então, isso abre para o governo possibilidades novas, no sentido de articular politicamente, porque esse pacote ele depende da Assembleia,
e depende do governo federal. Então, o governo, ele cada vez mais, ele está se articulando politicamente, porque quando você fala de administrar uma empresa, a questão digamos, mais gerencial, empresarial. Na gestão pública, a política faz parte de tudo. Se não houver governança, construção política, você não consegue viabilizar nada. Então, a construção política faz parte da essência de qualquer administração governamental. Bom, e a gente está falando do secretariado, houve outra baixa, agora do secretário de Desenvolvimento Econômico, Manuel Vitor de Mendonça. Ele que pediu para deixar a pasta, Ele pediu, né? por questões pessoais mesmo. Eu conversei com ele estava gostando, né? Ele sempre trabalhou na área privada, estava muito entusiasmado, mas ele teve problemas pessoais. Ele realmente não teve nenhum atrito, nada, estava indo super bem. Foi um problema pessoal. Bom, o nosso repórter João Costa foi para as ruas conversar com as pessoas e perguntar para elas o que o vice-governador faz, e elas deram algumas respostas. Vamos acompanhar. Vitor, nós viemos às ruas para saber das pessoas o que elas acham que deve ser a função de um vice-governador, enquanto o governador está em exercício de suas atividades. Realmente eu não tenho a mínima ideia do que o vice-governador faz. Não sei, realmente. Eu gostaria de saber mesmo o que ele faz, porque do jeito que anda a política brasileira, a gente gostaria de saber o que eles andam fazendo, entendeu? Não sei. Não sei, acho que seja uma boa pergunta para se fazer. Tá aí. Bom, sobre essa função não tenho total conhecimento. São conhecimentos vagos que eu tenho. Não são aprofundados de quais funções, o que ele elabora na cidade. O que eu sei da função do vice-governador é que na ausência do governador ele assume o cargo. Não sei. A função do vice, quer dizer, do ponto de vista constitucional, formal, é exatamente essa: substituir o governador nas ausências, nas suas ausências. Esse é o papel constitucional. Na prática, depende muito do relacionamento do vice com o governador. Quer dizer, o vice intrinsecamente não tem nenhuma função. Quer dizer, toda a função do vice vai depender de delegação do governador. Então, por exemplo, no meu caso com o Romeu Zema, a nossa relação eu diria 100% excepcional. A gente se admira muito, temos valores e ideias muito semelhantes, temos estilos de vida diferentes, estilo de encarar a vida bem distinto, né? Mas do ponto de vista dos valores e das ideias, a gente combina demais. É uma pessoa absolutamente íntegra, né? E eu acho que eu sou também. Então a relação é excepcional. Então, eventualmente, quer dizer, no dia a dia, ele me pede algumas coisas, e eu participo, por exemplo, mais da parte política, que ele tem uma experiência menor, na parte que eu tenho mais experiência de atração de investimentos, quer dizer, não há uma atribuição formal. Mas há essa comunicação entre vocês, né? Total, a sintonia é absolutamente perfeita. Então, o que eu faço basicamente hoje, participar dessa construção política e dessa questão mais de atração de investimentos. Bom, a gente vê que todos os dias acontece alguma coisa nos 853 municípios. Minas Gerais é muito grande. Então o senhor também tem essa comunicação, o senhor vê alguma coisa, fala com o governador? Sem dúvida. Tem esse diálogo aí? Não tem nem dúvida. Quer dizer, eu acho que a principal característica de um vice é lealdade absoluta e sinceridade absoluta. Então, por exemplo, se eu percebo alguma coisa que eu não concordo, diretamente vou e dou a minha opinião. Isso é o mínimo que um vice tem que fazer. Lealdade e sinceridade. Total. Bom, o governo vem enfrentando algumas dificuldades financeiras, né? Desde a gestão passada do Fernando Pimentel. E recentemente o governo de Minas foi notificado pelo TCE por conta de gastos com o funcionalismo público. Aí fica aquela situação, é notificado porque está gastando demais com o pessoal, e se não pagar o pessoal também é uma reclamação. Como é que o governo tem feito para poder resolver essa questão? No curto prazo não tem solução. Por quê? Veja bem, a lei de responsabilidade fiscal, ela estipula que o gasto com o pessoal não pode ser maior do que 60% da receita corrente do governo. Quando a gente entrou no governo era de 79%. Quer dizer, 19 pontos percentuais acima. Você não tem como reduzir isso, porque a receita cresce de acordo com o crescimento da economia
E a despesa na área de governo, você tem um limite. O governo reduziu bem a despesa com o pessoal na área de terceirizados, mas o funcionário, o servidor concursado, ele não pode ser demitido. Não só por causa da legislação, como porque a maior parte do nosso servidor são professoras que estão nas escolas, médicos que estão nos hospitais, policiais que estão nas ruas policiando. Quer dizer, a margem de manobra para você reduzir é muito baixa. Então, o processo de ajuste vai ser um processo gradual e lento. Ele vai se ajustar como? A receita crescendo e a despesa crescendo menos ou caindo um pouco. É impossível. Quer dizer, a curto prazo é impossível. Quer dizer, o Tribunal de Contas, ele faz o papel dele, mas é absolutamente inviável. É impossível. Não há como você reduzir, né, de 79% para 60% a participação, porque o problema do salário é que tem o salário dos servidores ativos e dos inativos, que é uma despesa que você não consegue mexer. E hoje aqui em Minas Gerais não está batendo, né? Parece que tem que ter uma quantidade de ativos para uma quantidade de inativos. E aqui está tendo uma quantidade de inativos muito grande, então está sendo inviável. E é crescente. Quer dizer, hoje, dentro de 2 ou 3 anos, o número de inativos vai superar o de ativos. Isso por quê? Porque por conta de uma coisa boa, que é a longevidade, quer dizer, as pessoas estão vivendo mais. Isso é ótimo, isso deve ser saudado como uma coisa altamente positiva. Agora, do ponto de vista das finanças do governo, gera um problema. Porque à medida que as pessoas vivem mais, elas vão ficar mais tempo recebendo pensões e aposentadorias. Quer dizer, o que nós temos que fazer é encontrar uma maneira de lidar com isso. Que isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. Que bom que as pessoas vivem mais. Só dando um adentro nessa questão, então a reforma da Previdência é uma opção, né? É fundamental. Ela não é opção, ela é mandatória. Ela é mandatória por uma questão aritmética. As pessoas estão vivendo mais. Não tem outro jeito. Quer dizer, hoje o Estado, o déficit do Estado com a Previdência hoje, só em Minas Gerais, está em torno de 18 bilhões de reais por ano. É o que o Estado arrecada com as contribuições e o que ele gasta. É quase 20 bilhões de reais. E é crescente, porque as pessoas vão se aposentando, vão vivendo mais. Quer dizer, vai chegar num ponto que toda a receita do governo vai ser para pagar aposentado. E o aposentado não tem culpa nenhuma. Ele trabalhou, ele tem que receber. Então, o governo tem que encontrar maneiras de equilibrar essa equação. Né? Bom, falando sobre equilibrar, o governo não está cumprindo, como a gente falou da lei de responsabilidade fiscal, os 12% destinados à saúde e algumas outras áreas também. Esses inativos, o pagamento dos inativos é um dos fatores que influencia no não cumprimento desses outros pagamentos? É uma das razões, né? Mas tá tem outras. Quer dizer, não cumprir esse... O Estado, quando a gente assumiu, o Estado tinha um déficit de mais de R$1 bilhão por mês. Inativos é uma parte, mas tem fornecedores, o salário. Quando nós assumimos, por exemplo, o 13º do ano passado não estava pago e não tinha dinheiro em caixa. Quer dizer, então, esse ano, o governo vai ter que pagar 14 folhas. As 12, o 13º do ano passado e desse ano. Tem que pagar. Eu não posso falar, não, o 13º é do governo anterior. Não. O governo assumiu, ele tem que lidar com tudo que está aí. Né? Então, é um conjunto de fatores, né, que já estão equacionados, quer dizer, existe forma de resolver, mas é um processo que vai demorar aí um ano e meio, 2,5. Por isso que o programa que a gente vai enviar para a Assembleia é fundamental. Bom, tem também algumas dívidas com os municípios, né? Relativas a Fundep, IPVA, ICMS. Isso já foi, digamos, já foi negociado. Sim. A partir de janeiro do ano que vem, o Estado começa a pagar a dívida que ele acumulou com os municípios. Sem o programa de recuperação fiscal, dá para pagar essa dívida, essa negociação? Dá para arcar? As primeiras parcelas talvez sim, mas a partir da 3ª ou 4ª não. Bom, a gente viu no início de agosto que o presidente da Assembleia, inclusive, foi a Brasília, ao STF, para tentar receber o dinheiro que Minas tem da Lei Candir, mas esse dinheiro não veio, né? Esse dinheiro ajudaria o governo? Não, ajudaria demais, né? Mas ele é muito improvável. Quer dizer,
A gente não pode desistir, não, mas é muito difícil, porque a situação do governo federal também é difícil. Essa é uma das alternativas que os deputados comentam na Assembleia, né? Que o recebimento desse dinheiro da Lei Candir contribuiria para que Minas não aderisse ao programa de recuperação fiscal. Se houvesse essa... São mais de 100 bilhões. Se o governo recebesse, provavelmente não. Mas a possibilidade é muito baixa. Provavelmente o governo federal vai ressarcir de alguma forma, mas não nesse volume e nessa velocidade. É preciso fazer algo agora, né? Não tem nem dúvida. Você não pode ficar esperando, falar, ó, gente, infelizmente o governo federal não nos pagou, então eu vou continuar atrasando o 13º, vou continuar atrasando a folha. O governo não pode dar essa desculpa. Ele tem que trabalhar com as alternativas todas, né? A Lei Candir é uma, mas ela é, eu acho, muito difícil, muito difícil. O Pedro Magalhães, lá da TV Poços, enviou uma pergunta para o senhor e a gente vai assistir a pergunta do Pedro agora, olha só. Olá, meu nome é Pedro Magalhães, eu sou jornalista aqui na TV Poços, em Poços de Caldas. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes do programa, cumprimentar o vice-governador Paulo Brant, e eu gostaria de saber de uma questão relacionada aqui à nossa cidade. A gente viu aqui em Poços uma aceitação muito grande do público ao Partido Novo nas eleições que a gente teve presidenciais, também dos governadores, dos senadores e deputados aqui. O pessoal gostou muito da ideologia do partido, foram bem votados os candidatos do Partido Novo aqui na cidade, e eu gostaria de saber do vice-governador se há algum planejamento, alguma possibilidade da gente ter candidato a prefeito do Partido Novo aqui em Poços nas eleições municipais do ano que vem. É uma pergunta que as pessoas nos fazem bastante na rua, já que eles se identificaram bastante com a ideologia do partido. Muito obrigado e um grande abraço. Eu confesso que eu tenho acompanhado pouco a vida do Partido Novo, já que a gente tenta separar bem o que é o partido do que é o governo, né? Mas existe sim, quer dizer, porque Poços de Caldas é uma cidade grande, é uma referência no sul de Minas e em Minas Gerais inteira, né? E há uma possibilidade sim. O Partido Novo ele tem todo um processo de pré-seleção de candidatos, e certamente há uma possibilidade, mas eu confesso que eu não tenho informação mais detalhada para saber se em Poços de Caldas vai ter candidato, mas é bem provável, O senhor acredita que a eleição de prefeitos do Partido Novo auxilia o trabalho do governo de Minas nessas cidades? Não, eu acho que auxilia a valorizar as ideias do partido, né? Mas uma coisa que eu sempre tenho dito é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado para separar governo de partido. Porque uma crítica que a gente sempre fez, por exemplo, ao PT, a outros partidos, né, é que o governo era capturado pelo partido. O governo, ao invés de exercer uma função pública, ele beneficiava o partido. Isso a gente repele de maneira contundente. Quer dizer, o Partido Novo é um partido que tem ideias e valores com os quais a gente corrobora. São ótimas ideias e são os valores que a gente pratica. Agora, o partido é uma instituição da sociedade civil e que tem uma perspectiva de crescimento muito grande. Agora, o governo, enquanto a gente for agente de governo, a gente é servidor público, suprapartidário. O governo não é um governo que vai agir em benefício do Partido Novo. Agora, indiretamente, se o governo for bem, o Partido Novo acaba se beneficiando, porque as pessoas vão ver, olha, aquelas pessoas do Partido Novo, né, que estão no governo de Minas, estão fazendo um bom trabalho. Isso ajuda o partido. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente usar a estrutura do governo para beneficiar o partido. Isso a gente não vai fazer. Coisa que outros partidos fizeram, né? Segundo o senhor disse, o Partido Novo não vai está fazendo. Vocês estão no governo e o partido ficou para trás, digamos, na eleição, então. A gente não é de partido hoje. Nós somos servidores públicos. Ok. Bom, no finalzinho do mês de agosto, o governo de Minas fez um investimento de 17 milhões para a compra de medicamentos para abastecer as farmácias de todo o estado. É aquilo, em tempos de crise,
O governo está dando assistência para os cidadãos, então? Sem dúvida, a gente tem que, quer dizer, o ajuste financeiro, fiscal, ele é fundamental, mas ele não pode se fazer em detrimento de questões que são básicas, né? O fornecimento de medicamentos, a combustível das viaturas da polícia, quer dizer, o governo tem que funcionar, minimamente. Essa é a equação que é difícil, é o dia a dia. Você vai reduzindo despesa até o limite para não colapsar o serviço público. É uma tarefa dificílima, porque o ajuste que está sendo feito é muito duro, né? E mesmo assim, né, a gente está ainda com muito atraso, muito fornecedor em atraso, estamos com os servidores recebendo em atraso, né? Então é um equilíbrio dificílimo, que tem que ser feito no dia a dia, mas a gente não pode colapsar atividades que são essenciais para a população. A gente falou do secretariado no início, eu queria voltar nessa questão só para o senhor fazer uma avaliação do trabalho do secretariado montado para o governo de Minas. Eles inclusive foram sabatinados pelos deputados na Assembleia Legislativa, né? Eu queria saber como é que o senhor avalia o trabalho dos secretários do governo de Minas. Eu acho muito bom, inclusive a maioria está exercendo atividade pública pela primeira vez. Vários eram da iniciativa privada. Eu soube que o senhor foi um dos articuladores para que o Marcelo Matti assumisse a pasta de cultura. No caso do Marcelo Matti, sim, que também nunca trabalhou em governo, né? Então tem aquela transição natural, mas as pessoas elas vão, quer dizer, eu diria que a gente já está na velocidade cruzeiro, né? Todo mundo já entendendo bem a diferença entre o que é governo do que é setor privado, que são diferentes, né? Nem tudo que vale para uma empresa vale para o governo. Alguns critérios, alguns princípios, sim. Mas eu diria que a avaliação do secretariado é muito boa. Do ponto de vista de gestão, o governo melhorou muito. A gestão do governo é boa. São pessoas de boa fé, que eu acho que isso é importante. Eu sempre falo o seguinte, ó, esse é um governo de boa fé. As pessoas podem até discordar, e é legítimo, né? Mas é um governo de boa fé. É um governo que tem uma agenda e que está tentando cumprir da melhor maneira possível. Críticas são bem-vindas, obviamente o governo erra, mas é um governo de boa fé. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, esse é um governo que pode desagradar, mas nunca vai enganar. Não vai enganar. Uma avaliação agora sobre o Legislativo, sobre os deputados, já que a gente já fez uma avaliação do governo, vamos fazer uma avaliação então também sobre o Legislativo mineiro. Eu acho muito bom, claro que tem deputados de características diferentes, tem alguns que têm ideias diferentes. Você acha que essas ideias são boas para levantar discussões, para talvez melhorar algumas coisas? Claro. Aliás, no Brasil é uma coisa que está fazendo falta, né? Das pessoas respeitarem quem pensa diferente, né? Eu costumo dizer que no Brasil, o Milor Fernandes é que falava isso, né? Que no Brasil pensar diferente é uma ofensa pessoal. Não pode ser. Pensar diferente, tudo bem. Então é natural, é legítimo, né? Mas eu diria que o diálogo com a Assembleia é bom, a nossa reforma administrativa que foi para a Assembleia voltou melhorada. As pessoas têm uma visão muito ruim da política, né? Por razões óbvias, né? Como se a política fosse o terreno da irracionalidade, da corrupção. Não é necessariamente. Há ótimos deputados, gente séria, inteligente, que conhece a sua região, mais até do que nós aqui, né? Então eu acho que esse diálogo é bom e a gente tem que resgatar a política, né? A política é uma atividade nobre. Infelizmente, o senso comum do brasileiro, por razões óbvias, né, sempre associa a política a coisa ruim. E não há caminho fora da política, nós temos que fazer política. As pessoas de bem têm que vir para a política. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, mas são 8 meses, digamos assim, de mandato, tem alguns anos pela frente. O que os mineiros podem esperar do governo de Minas, da comunicação entre o senhor e o Romeu Zema, o secretariado, enfim? Então, a visão que a gente tem para daqui a 3 anos e 3 meses, né? O que é? É a gente entregar um governo equilibrado financeiramente,
equilíbrio fiscal, um governo pagando em dia o seu servidor, o seu fornecedor, que é o mínimo, né? Isso é muito pouco, mas infelizmente, não tem sido a prática. E a gente tem duas grandes diretrizes. Primeiro, melhorar radicalmente o serviço público. Educação, saúde e segurança. Radicalmente, melhorar muito. E tornar o ambiente de negócios em Minas Gerais mais amigável ao empreendedor. Porque a única saída para Minas Gerais é o investimento privado. Ele é que vai gerar emprego. Então, são essas duas agendas. O Estado cuidar do serviço público, basicamente educação, saúde e segurança, e fazer com que haja um fluxo de investimentos privados, nacionais, internacionais, que possa fazer com que a economia de Minas volte a florescer. Essa é a visão que a gente tem. E o governo que pague em dia suas contas, que é o mínimo. Né? Não tem coisa mais constrangedora que a gente receber um fornecedor que tem um crédito com o Estado há 6 meses. Porque a grande empresa, ela resiste, ela pega dinheiro em banco, mas o pequeno fornecedor, a pequena empreiteira, ela quebra. Então o mínimo que o governo tem que ter, para ter credibilidade, é pagar em dia suas contas. Isso é o mínimo. E, infelizmente, a gente só vai fazer isso daqui talvez a uns 8 meses, 9 meses, 1 ano, que é o prazo mínimo para poder fazer esse equilíbrio. Muito obrigado pela entrevista, Paulo Brant. O Política em Foco de hoje fica por aqui. Obrigado você pela companhia e pela audiência. Até a próxima.